E aqui, o que nós vimos até agora é que o apóstolo está enviando, né? Deixa eu ajeitar aqui, meus amados. Pronto, acho que agora deu certo. Beleza, acho que agora vai ficar legal. Peraí. Pronto, acho que dá certo aqui. E aqui o que a gente viu é que o apóstolo envia essa carta de 3 capítulos, uma carta curtinha, para pessoas, para um grupo de cristãos, uma igreja que estava disperso por 4 regiões, na região que hoje nós chamamos de Turquia, né? Antigamente o pessoal falava sobre Ásia Menor, né? Era aquela parte ali onde algumas cidades importantíssimas para a compreensão do Novo Testamento estavam localizadas. Então, uma igreja o povo ficou disperso, né? Foram dispersados por causa da fé deles, eu vou falar sobre isso. E aí surge basicamente 4 grupos e Pedro está escrevendo essa carta para eles. E a ideia aqui é exatamente que eles estavam passando por um... Como é que eu poderia dizer, né? Não é a melhor palavra, mas eu vou utilizar. Por uma espécie de censura. Só que não é simplesmente uma censura onde eles eram proibidos de falar. Na verdade, era uma censura violenta. Era uma censura que trazia, inclusive, morte para algumas pessoas. E a carta é exatamente, o fato de nós termos a carta é exatamente pelo motivo da distância, né? Ele, no caso o apóstolo Pedro, não poderia estar junto com aquela igreja ou com aqueles grupos, né? De um grupo, 4 grupos, o povo disperso. E eu penso que o cuidado de Pedro agora precisava ser um cuidado à distância, trazendo para nós um cuidado online, né? As cartas é exatamente o melhor que havia de tecnologia naquele exato período, para que uma mensagem pudesse chegar até aquelas pessoas sem que houvesse necessidade de uma presença física. E parece que nesse específico aspecto nós estamos aqui nos assemelhando com Pedro e com essa igreja dispersa, né? Ou com essas igrejas especificamente dispersas por essas regiões aí da Ásia Menor. Então, a distância é um fator que nos conecta diretamente àquele povo. E eu, obviamente, não chego nem aos pés do apóstolo Pedro, mas eu também me assemelho a ele nesse específico aspecto da distância, né? Eu estou com muita saudade de vocês. A Bia falou, algumas pessoas estão dizendo aqui que a saudade é grande. E, sem dúvida, né, ela é grande. O Jaime falou que a saudade também é grande. E eu acho que se não tiver grande, é um problema. Eu já comentei sobre isso com vocês, né? Por exemplo, quando não sentimos saudade dos nossos pais, por exemplo, quando não sentimos falta dos nossos familiares, isso é um problema grande. Significa que ou eles são ruins demais, né? Os miseráveis são as pestes, ou que o nosso coração está insensível, né? Ou os dois, né? Os dois casos. Eu acredito que a vontade de estarmos juntos sempre precisa ser cultivada. Lembrando que o culto online, essa distância geográfica por causa da nossa quarentena, não é o ideal. E o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma gambiarra. Ah, pastor, as lives vão continuar depois quando tudo voltar ao normal? Eu não sei, né? Eu acho que a gente tem nem tecnologia para isso. A gente vai tentar fazer uma coisa e fica torcendo e orando para a conexão dar certo com alguns irmãos, a minha conexão aqui com vocês. Então eu não sei. O que eu sei é que o ideal é a gente estar junto, é essa presença física. Ainda que quando voltarmos, a nossa presença física ainda seja limitada, né? Como o nosso costume de dê 3, 4, 5, 7 abraços no final do culto, talvez seja limitada. Mas mesmo assim, lembrando, é necessário a saudade, é necessário que a gente sinta falta, o nosso coração precisa gemer de dor pela ausência um do outro. O meu coração tem sofrido isso. Mas a ideia é a gente fazer desse momento um momento desafiador, um momento incrível. E aqui para nós, tem sido muito empolgante para mim tratar com vocês, segundo Pedro, verso por verso, às vezes um detalhe em palavra, para vocês terem ideia. Hoje nós vamos ler pouquíssimos versículos, só 3 versículos apenas. Então, tá lendo para mim, tá lendo direto, ouvindo 2 Pedro em várias versões, está em contato com a palavra de Deus, pedindo a Ele para que abra minha mente, para que eu possa entender, tem sido muito desafiador. E eu comentei com alguns, com a Luana, eu acho que com a Bia, se eu não me engano, também com o Gutenberg, que 3 capítulos. E o primeiro capítulo, desde o primeiro texto até o último, é como se fosse uma escada
de dificuldade na compreensão. O segundo capítulo ainda é mais difícil do que todo o primeiro capítulo junto, e o terceiro capítulo é realmente dá vontade de desistir, né? Dá vontade de não pregar mais, mas essa é a graça. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente é reinventado pela própria palavra de Deus. Isso é muito bom, isso é incrível, para falar a verdade, né? Então, o desafio tem sido incrível por causa do conteúdo que tem sido aqui compartilhado com vocês, por causa do ensino, que às vezes não é tão fácil, às vezes é difícil sim, e trazer isso para um ambiente onde as coisas estejam claras e onde você não durma e que ao mesmo tempo possa ser compartilhado com outras pessoas que não estão acostumadas com culto, com liturgia religiosa, com igreja evangélica, com pastor pregando um sermão, e que isso seja atrativo a pessoas que não são familiarizadas à fé cristã, é muito difícil. E é por isso que tem sido um desafio maravilhoso para mim, né? Tem sido um desafio incrível também por causa da perspectiva bíblica, transformando a nossa vida, transformando aqui os nossos corações. E escutar depois como foi, né? Os feedbacks, os retornos via WhatsApp, é muito bom. Não porque eu fique, a mensagem foi muito boa. Não, não é por isso em si, mas por saber que Deus, através do ministério da palavra, tem tocado mentes, tem tocado corações e tem transformado vidas, tá certo? Então, a nossa jornada tá show de bola. E hoje nós daremos seguimento a essa linda e maravilhosa jornada aqui. E o texto dessa noite é 2 Pedro 2, verso 1 até o 3. Anote aí, viu, Laninha? 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. 2 Pedro 2, do verso 1 ao 3. Você que não tem Bíblia, por favor, me acompanhe com muita atenção. Mas nós não leremos antes de orarmos ao grande Deus, tá bom? Por favor, feche seus olhos comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez nós oramos. Agradecemos pela vida da tua igreja aqui reunida, mesmo que distantes geograficamente, para ouvirem a tua palavra, para cantarem junto, meu Deus, comigo. Eu oro também agradecendo por todos os colegas que receberam o link, que receberam o convite e estão aqui conosco. Por favor, meu Deus, fala com eles de modo grandioso, de modo muito impactante. Esse é o meu humilde pedido, que em toda a minha fala, o Senhor me ajude nessa conexão da internet, que em tudo o teu nome seja glorificado, que possamos mais uma vez falar de Jesus Cristo, o teu Filho, e que o teu Espírito Santo possa transformar nossa mente, transformar nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora eu vou ler para vocês 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 até o 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Olha só, o texto começou a ficar ácido, tá bom? O texto começou a ficar pesado, e essa maratona vai continuar. Então quero preparar para vocês. Hoje é um daqueles ensinos que não é aquele, ai, achei a mensagem tão fofa, estou todo arrepiado. Não, provavelmente é para você morrer de medo. E se você não tiver medo, das duas uma. Ou é porque você está certo, ou é porque você está dormente. Então se preocupe, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu quero dar um título aqui para esse sermão, né? O irmão Josué e a Luana lembraram do título do sermão passado, a credibilidade da crença cristã, 3 Cs, e hoje vai ser algo também na mesma linha, né? Eu quero mostrar aqui, ó, o fato falsificador da fé. Esse é o título do sermão de hoje. Então, Luaninha, anote aí. Você que gosta de anotar sermões, tem um caderninho de reflexão. Eu tenho meu caderninho de bodega, ó, cheio de reflexão, coisa maravilhosa. Coloque aí o título desse sermão, é o fato falsificador da fé. Então, eu quero poder trazer aqui, essa noite, uma estrutura basicamente assim, ó. Na primeira parte, eu quero poder explicar o texto.
Vou explicar. A segunda parte, um pouco menor, eu quero trazer os princípios, né? Algumas coisas que nós podemos aprender ou extrair daquilo que nós já aprendemos, né? Aquilo que nós já lemos, aquilo que já ouvimos sobre a explicação. E a terceira fase, ou o terceiro momento desse sermão, é exatamente o que fazer. E agora? Tudo bem, pastor, depois do que o senhor falou, e agora o que é que eu faço? Então eu quero seguir nessa linha. Primeira parte, explicação, depois os princípios, o que é que nós podemos aprender, e depois o que fazer, tá bom? Me acompanhe, esse aqui é basicamente o direcionamento de todo esse sermão. Me acompanhe, por favor. Então, dentro do texto, né, hora da explicação, primeiro momento, eu quero ir aqui ao fato, né? Vamos ao fato. Né? A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a presença dos FM. Que é isso, pastor? FM? FM é a minha sigla para falsos mestres, tá bom? FM, vai lá, anote aí. O fato é sobre a presença dos FM. No passado eles apareceram, no caso, os falsos profetas, e eu quero poder comentar um pouco sobre isso com vocês. E no futuro, um futuro um tanto quanto próximo, vão aparecer também. Minha gente, preste atenção. Nós estamos numa carta onde um apóstolo tinha o contato, tinha o cuidado, tinha a presença, tinha o afeto de pessoas queridas na vida dele. Tanto ele era importante para muitos, quanto esse grupo de pessoas que tiveram que fugir, tiveram que se mudar às pressas para não morrer, também ficaram com esse sentimento de saudade, de respeito, de consideração pelo apóstolo Pedro. Então o que é que acontece? Pedro está escrevendo essa carta, e a carta é uma carta já no final da vida de Pedro, não porque simplesmente Pedro estivesse muito velho, porque o único apóstolo que morreu de velhice foi o apóstolo João, chamado carinhosamente por nós como o apóstolo do amor. Pedro, como diz a tradição, e nós acreditamos, ele morreu crucificado de cabeça para baixo por dizer que não era digno de morrer como seu Senhor, como o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. E a ideia aqui é que Pedro está escrevendo uma carta, né, pensando na morte dele e pensando como uma forma de entregar o legado para essa igreja. Ou seja, Pedro vai morrer e quais são as coisas que Pedro queria que o povo dele pensasse, se recordasse, lembrasse dele. Qual seria então, eu digo para você, irmão Zete, o maior legado do apóstolo Pedro para essas comunidades espalhadas aqui por várias cidades? Qual seria? Eu digo, é uma só. E é disso que toda a carta, ou toda a epístola de 2 Pedro vai falar, sobre o pleno conhecimento do Senhor. Pleno conhecimento do Senhor. A ideia de conhecer ao Senhor era o que estava recheando, encharcando toda a escrita de Pedro. É importante a gente pensar sobre isso, porque o primeiro capítulo vai enfatizar isso, o segundo capítulo vai falar sobre isso e o terceiro vai falar também. Se o primeiro, ele explica o que é o pleno conhecimento, como nós encontramos o pleno conhecimento, os benefícios do pleno conhecimento, e a última parte, como eu falei no sermão passado, a credibilidade desse pleno conhecimento, né? Falando que o cristianismo, de fato, não é algo que nós inventamos. O cristianismo não era algo que, pela criatividade, era elaborado. Não era uma ideia, né? Nós vimos que houve testemunha ali dos profetas, tem testemunho de Pedro, Tiago e João, falamos sobre isso. No domingo da Páscoa eu falei sobre a ressurreição do Senhor, explicando aqui principalmente um dos textos pequenos em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo vai falar sobre ressurreição, trazendo o detalhe importantíssimo que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E naquela época que estava sendo escrita a carta, muitos ainda estavam vivos. Então, a fé cristã não é simplesmente um anseio, uma vontade, um artifício que a nossa alma, o nosso próprio coração produz para sermos um tanto quanto otimistas quanto às dificuldades dessa vida, quanto às pindaíbas desta nossa existência. Não é. A fé cristã ela não foi inventada. A fé cristã ela é de fato uma proclamação de fatos, não apenas de ideias, né? De uma pessoa, é Jesus Cristo, que ele fez, o que ele falou e toda a sua paixão. E quando eu falo paixão, falo de morte, falo de cruz, falo de ressurreição. É importante. Então Pedro ele está gastando tempo. Gente, vamos prestar atenção.
Igreja, vocês estão longe, vocês perderam tudo, o que vocês não podem perder é essa ideia, o que há de mais importante. O legado que eu quero deixar para vocês é um legado de conhecer o Senhor. Eu não quero simplesmente que o meu nome seja perpetuado. Pedro não estava pedindo para que a igreja de, sei lá, do Ponto ou da Galácia fizesse uma biblioteca e botação apóstolo Simão Pedro. Não é isso, né? Como dizia George Whitefield, um grande servo do Senhor que pregou há séculos atrás, rapaz, quando eu morrer, que o meu nome seja enterrado junto com o meu corpo, né? A gente não está ligado, a gente não está preocupado com o que vão pensar de nós depois, ou bem ou mal. A nossa preocupação era a preocupação de Pedro, que o nome de Cristo pudesse ser lembrado, que o conhecimento verdadeiro pudesse ser preservado. Ele está partindo, ele está se despedindo, essa é a última carta que ele escreve a esse povo, muito provavelmente ele está pensando no legado, ele está pensando no que é que vem depois dele, de quem vem depois dele. Então ele está preparando as igrejas para que elas pudessem estar constantes e firmadas no verdadeiro evangelho, na verdadeira compreensão, na doutrina dos apóstolos, no pleno conhecimento de Deus. E então chegamos no segundo capítulo, onde ele vai dizer exatamente sobre aqueles que pervertem esse pleno conhecimento. Aqueles que são amigos da mentira. Aqueles que já viraram as costas para a verdade. Quem são estes? Quem são estes? Quem são estes? Os FM. Os falsos mestres. Então, o primeiro ponto aqui da explicação é o fato da presença desses falsos mestres. Então, Pedro está aqui dialogando na sua escrita de que vai aparecer, esse povo é ruim, eles vão aparecer. Apareceram antigamente os profetas lá no passado. Permitam-me aqui falar um pouco para vocês sobre o que era o profeta, ou como é que era a figura do profeta lá no Antigo Testamento para a nação de Israel e também para algumas outras nações ali próximas ali a Israel, né? Como nos é dito aqui no Antigo Testamento. Lembrei de você, viu, Luaninha? Quando a Luaninha falava aí dos profetas menores, a Luana chamava de pequenos profetas, né? Legal. Então vamos lá. A ideia é que o profeta era um homem que falava de Deus para o povo, né? Quando eu falo homem, eu estou falando pessoa. Algumas profetisas apareceram também no Antigo Testamento. Então, o profeta falava de Deus para o povo. E aí, dentro dessa fala, o profeta recebia as revelações de Deus e compartilhava para o povo. Ele era um porta-voz de Deus. E a ideia é, como é que ele recebia essas revelações, pastor? Pense comigo, como? Né? Ele ouvia, às vezes Deus falava, às vezes ele sonhava, tinha um sonho, tinha uma experiência de êxtase, e aí ele demonstrava isso por fala, mas, por exemplo, Ezequiel e Isaías, eu estou lembrando desses dois bem agora. Eles são chamados, me permitam aqui o termo, tenha misericórdia aí, ô Isaac, do meu termo que eu vou utilizar agora, tá bom? Eles teatralizavam a mensagem. Não sei se vocês sabem, mas o profeta Isaías, né, que tem um livrão grandão de 66 capítulos, passou um ano andando nu e pregando nu, para demonstrar para as pessoas, para aquela nação de Israel, o que é que Deus iria fazer com eles. Ou seja, se eles continuassem do jeito que estavam, Deus ia lançar o juízo sobre eles. Preste atenção, porque juízo é uma palavra que eu vou utilizar ao longo desse meu sermão, então acompanhe. Já fica ligado aí, fica de mutuca aí, para essa palavrinha-chave chamada juízo, tá bom? Olha só, geralmente, o profeta lembrava o povo de Deus a sua lei. Ou seja, ele relembrava ao povo a lei de Deus. O povo, de vez por outra, estava se esquecendo, fazia pouco caso da lei de Deus, e o profeta era levantado por Deus para trazer à memória a lei do Senhor. Então ele era um ensinador, ele era um proclamador da lei de Deus. Mas geralmente também, junto com isso, ele identificava os pecados do povo, né? Ele dava nome ao pecado do povo. Ele falava desse pecado e anunciava o juízo. Olha aí a palavra juízo aparecendo mais uma vez no sermão de hoje. Então, ele falava da parte de Deus, ele relembrava a lei para o povo, ele começava a identificar, a nomear o pecado do povo e a trazer a palavra de juízo para o povo. Gente, quando o povo via um profeta, rapaz, o povo estremecia. E alguns, é até um pouco engraçado,
que algumas narrativas do Antigo Testamento vai dizer que quando o profeta aparecia, o povo já ficava tremendo. Ei, você traz uma palavra de paz? Você vem em paz? Por quê? Porque o profeta muitas vezes trazia uma palavra que doía no ouvido, que doía no coração. Porque, gente, ninguém quer que os seus pecados sejam nomeados, não. E muitas vezes até a nossa própria consciência mascara, traz um certo eufemismo. A gente abranda os nossos pecados e é muito interessante, na verdade isso é lamentável, quando nós tiramos o peso das palavras, né? Ó Deus, eu sei que eu errei. Cara, tu não errou, né? Você pecou. Senhor, eu dei uma vacilada aí. Tu não deu uma vacilada. Tu transgrediu a palavra do Senhor. Ah, Senhor, foi mal aí, eu dei uma tropeçadinha, né? Não, cara, você pecou contra a glória de Deus. Você ofendeu diretamente a Deus. Tá certo? E quando eu faço assim, ó, a conexão treme, né? Porque a mensagem tem que trazer tremor mesmo para você. E a ideia é que a gente tira essas palavras de peso e traz uma palavra mais... Ó Deus, eu dei só uma saidinha. Não! Você adulterou. E admitir isso traz um certo tipo de peso para nós. Agora imagina você ouvindo de uma outra pessoa, ou seja, de alguém externo, né? Falando para você, identificando, tocando nas suas feridas, como é que o seu ego vai ficar? O seu ego vai tentar se justificar, o seu ego vai tentar transferir a culpa para outras pessoas, ou então vai querer virar o jogo, e você, né? E a ideia é que a mensagem do profeta, o labor do profeta era dificílimo. Para quem não se recorda, ou para quem não sabe, o profeta Jeremias, que também foi um profeta grande, viu, Laninha? Um profeta grande, né? Um grande profeta, ele traz uma mensagem difícil para o seu povo. Queridos, Jeremias ia trazer uma mensagem para Israel, sabendo por Deus que Israel não ia ter jeito, não ia voltar atrás, não ia se arrepender. Ele ia falar, o povo não ia ouvir, e por pelo menos duas vezes, que eu me recordo agora, ele é impedido por Deus de orar pelo seu próprio povo. Você lembra, Mosete, que isso aconteceu? É terrível, né? Tamanho era o peso do ministério de Jeremias. Ele está ali, vê o povo vacilando, pecando, transgredindo, roubando a glória de Deus, ofendendo diretamente ao Senhor, e ele não pode nem orar pelo povo. Jeremias foi colocado dentro do buraco. Gente, é terrível, ao ponto dele ver toda a destruição acontecer e ficar para ver como é que foi a consequência. Então, depois de escrever o seu livro, ele escreve um livro pequeno chamado Lamentações de Jeremias. É um livro muito denso, um livro muito pesado, um livro recheado de sentimentos negativos. E, gente, isso é muito importante, né? Então, o ministério do profeta, ele era difícil, ele era pesado, ele era árduo, tá bom? E aí ele chamava o povo, né? Depois que ele identificava o pecado, um dos ofícios, uma das tarefas do profeta era também chamar o povo ao arrependimento. E uma vez que o povo se arrependesse, ele também oferecia a esperança do perdão dos pecados, né? A certeza de perdão para os pecados. O livro de Isaías, por exemplo, no primeiro capítulo, ele começa com tudo. E Deus então está dizendo para o povo, rapaz, vocês acham que eu preciso da oração de vocês? Vocês acham que eu gosto do culto de vocês? Eu não gosto, eu me irrito. Os louvores de vocês me causam coceira no ouvido. Sabe por quê? Porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. E a ideia é, se arrependam e eu vou trazer vocês de volta ao consolo. Enquanto vocês antes estavam vermelhos como sangue, eu vou trazer vocês para um estado de pureza. Vou tornar vocês mais brancos do que a neve. Então, há essa ideia aí entre uma mensagem de julgamento e também uma mensagem de arrependimento que traz perdão, né? Ele identifica o pecado, mas chama arrependimento. E uma vez que o povo se arrepende, ele oferece esperança ou certeza de perdão. E uma vez que isso acontecia, ele também anunciava um reino futuro, né? Alguns profetas vão enfatizar sobre o dia do Senhor, e toda vez que o profeta fala o dia do Senhor, muitas vezes é um dia de juízo. Olha a palavra juízo aparecendo mais uma vez, né?
e também um anúncio do reino do Senhor, um reino perfeito, um reino que oferecia paz e esperança a todos que crescem nele. E juntamente com esse reino, claro, que viria o rei, né? Era o filho de Davi. O trono estava ansiando por esse rei definitivo e nós sabemos quem é. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Quem é o filho de Davi? Né? Escreve aí para eu ler para vocês. Então, outra coisa é que a profecia ou o profeta, eles podiam e, na verdade, deveriam ser avaliados pelo povo. Isso é importantíssimo, tá bom? Porque a ideia é a seguinte, ó. O profeta, como é que ele era avaliado, né? Imagina, o cara aparece lá, e aí, nação, tudo bem? Eu tive um sonho, Deus falou e falou comigo, ele está mandando... Sabe? Imagina um cara falando sobre isso. Como saber se esse profeta era um profeta de Deus? Então havia alguns critérios lá no Antigo Testamento, lá na lei do Senhor, nos 5 primeiros livros da palavra, de como o povo, de como a nação poderia e deveria analisar se o profeta era verdadeiro, se ele vinha do Senhor. Vamos lá. Primeiro, se cumpriu o que ele disse? Sim, massa. Se não, não cumpriu o que ele disse, então, ó a pedrada negada. É isso mesmo. O cara tinha que ser apedrejado e morto. Cara, o negócio é sério, viu? O ensino dele se realizou? Sim, mas o ensino dele levou para longe de Deus, ofereceu outros caminhos, mostrou outros deuses para o povo adorar? Se isso tiver acontecido, então, ó a pedrada de novo, negada. É exatamente isso. Então, não basta apenas ser verdadeiro, tinha que levar para perto de Deus. Então, basicamente 2 critérios. E muitas vezes hoje não se usa os 2 critérios para tudo na vida. Então o que acontece? Eu tentei ir no médico e ninguém consegue ver o que é, né? Já fui para 5, 6, 7 médicos, ninguém viu o que é. Pastor, eu vou fazer uma cirurgia espiritual. Rapaz, a pergunta não é vai resolver. Pode ser que resolva, mas para onde é que isso vai te levar, cara? Quais crenças isso vai colocar em seu coração? Então, muito se tem visto ao longo dos anos 90 e até hoje sobre esses curandeiros espirituais aqui no nosso Brasil. E muitas vezes resolve. Às vezes resolve momentaneamente, às vezes resolve definitivamente. Mas a questão é, com que preço? Para onde isso te levou? Você precisou pedir ajuda a quem? Você precisou depositar a sua crença, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em quem? Pense sobre isso. Então a ideia não é simplesmente ser verdade. Tem que ser verdade e tem que levar para os caminhos do Senhor. Não pode anunciar um caminho que não seja o caminho de Deus. Esses eram os critérios ali para ver se o profeta era de Deus ou não. Se sim, o povo seguia, ou deveria seguir. Se não, ó a pedrada na cabeça, e os profetas, os falsos profetas, morreriam também. Ou seja, o povo não podia se entregar a charlatões. Natália, eu me lembro muito aí do Padre Quevedo, né? Saudoso Padre Quevedo, né? Esto é um charlatão. Quebra esse dedo, né? Quem lembra aí, quem é velho, pegou aí a referência, né? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa aqui que eu quis falar sobre a explicação do texto é o fato. Né? O fato é que os FMs vão estar presentes. Os falsos profetas estiveram antigamente, eles vão se introduzir, é questão de tempo, eles vão chegar. Essa é a ideia. Vamos aqui ao segundo ponto da explicação, tá bom? Vamos agora à falsificação. O ensino deles, o ensino dos FMs é mentiroso. Lembra disso, tá bom? A falsificação consiste nisso. O ensino deles é mentiroso. A ideia que Pedro está trazendo é que eles, no caso os FMs, vão introduzir secretamente heresias destrutivas. O que é heresia? Eu peguei aqui, eu gosto do dicionário Priberan, né? É um dicionário português, né, de Portugal, mas ele sempre traz, eu gosto, né? Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero pegar algum conceito, eu vou lá, boto online Priberan, né? P-R-I-B de bola, E de escola, R-A-M, né? Priberan. Eu coloquei heresia e apareceu o seguinte, ó. Olha que interessante o conceito de heresia para o dicionário Priberan.
divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa. Então, o primeiro aspecto que o site online aqui do Priberan coloca é divergência, essa palavra-chave, em ponto de fé ou de doutrina religiosa. Divergência. Vamos lá. Olha só o que ele diz. Ele continua. Opinião ou doutrina diferente das ideias recebidas. Eu gosto disso. Opinião ou doutrina é ensino, tá bom? Diferente das ideias recebidas. A pergunta é, aplicando para cá, recebidas por quem? Né? Pelos apóstolos, essa é a ideia. Pelos profetas, por Cristo. Então, lembrando que o que há no Antigo Testamento, o que há no Novo Testamento, não há uma diferença em qualidade. Há uma diferença em quantidade. Ou seja, o ensino do Antigo Testamento é o mesmo ensino do Novo Testamento. Só que o Novo Testamento tem mais luz, tem mais detalhes. E parece que essa é a ordem, é a lógica bíblica. Né? Pastor Rômulo Monteiro, meu querido professor, meu primeiro mestre, né? Ele ensinou pra gente que Gênesis 1 até Gênesis 12 traz exatamente todo o esboço do que é toda a Escritura. Né? Há um Deus ali criando, há ali uma rebelião por parte dos seres humanos, há ali um chamado, né, a essa mudança, uma providência de Deus para a salvação, e ali a esperança vindo. Sempre é assim, então são círculos, né? Então, o Antigo Testamento ele é mais detalhado, né? Nós temos profecias já do Salvador lá em Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 12. Temos, vou começar aqui, Gênesis 3, verso 15, e também temos lá em Gênesis 12 com o pai Abraão, pai da fé, quando Deus fala para Abraão, seu amigo, né? Abraão é chamado de amigo de Deus, que dentro dessa semente ia vir alguém que ia ser um abençoador para todas as nações. Né? A semente de Abraão seria uma semente preciosa. E nós sabemos também que essa semente não é só Isaac, o filho da velhice, o filho da estéril, o filho de Abraão. É de fato Cristo que faz com que todas as famílias da terra possam ser abençoadas. É por isso que eu, brasileiro, um não judeu, posso também receber essa promessa de Abraão. Então, em Gênesis 12, Deus está falando de mim. Deus está falando de mim e pode estar falando também de você. Isso é algo muito importante. Então, ao longo da Escritura, nós temos detalhes sendo acrescentados, ou como nós chamamos tecnicamente na teologia, como revelação progressiva. Ou seja, Deus vai dando mais detalhes ao longo da revelação. E aí, quando nós chegamos em Apocalipse, nós temos a revelação completa para nós. Né? É o que Deus nos deu para nós. E é aí que está, é aí que nós podemos alcançar ou adquirir o pleno conhecimento de Deus. Deus revelou e nós podemos sim ir atrás. Então, a heresia é exatamente o fazer diferente do que já foi posto. Então, Pedro, por exemplo, Pedro escreve coisas e dá detalhes que Paulo não deu. Mas o resumo da obra é sempre o mesmo. Não há divergências. Não há um ensino novo no sentido de que Pedro está falando uma coisa diferente ou contrária do que todos os demais apóstolos falaram. Então, isso é um problema. Então, suponhamos que temos uma passagem na Escritura, no Novo Testamento, sei lá, um apóstolo aí escreve, né? Ou pelo menos a gente acha que ele escreveu, e aí está dizendo aqui que o casamento entre homem e mulher é algo reprovável, que o bom mesmo é viver solteiro, o bom mesmo é se dedicar somente a Deus, porque casamento é coisa ruim. Imagina. Não. Quem criou o casamento foi Deus. O casamento é uma coisa boa. Os homens é que são ruins. O casamento é uma coisa boa. E um dia Jesus vai casar definitivamente com a sua igreja. Né? Esse casamento aqui é só um ensaio para a grande, perfeita e plena união que Cristo terá com a sua igreja. Isso um tempo fora desse tempo. Né? É o que nós chamamos de eternidade. Então, sabe, imagina só um apóstolo dizendo assim, ó, não coma isso, não coma aquilo, porque é um problema. Não. Isso está errado, está diferente do que já foi posto. Então, isso é importante. A heresia, conforme o Priberan, é sobre isso. É uma doutrina diferente da ideia recebida. Agora tem um contrário também, ó, que é para você, Natália, ó, presta atenção. Aquilo que é contrário à razão, à sensatez, ao bom senso. É absurdo, contrassenso, disparate,
desconchavo, despautério, tolice. Cara, isso é o que o site do Primeirão falou, o dicionário online falou. Olha que coisa interessante. A heresia, ela é contrária à razão, ela é contrária à sensatez, ela é contrária ao bom senso. Me lembro muito de um autor que eu gosto, particularmente chamado Kevin Van Hooser, e ele vai falar em um livro pequenininho chamado Trindade, a Escritura e o Teólogo, né? Muito bom, livrinho maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Eu acho que não vou conseguir encontrar, não. Olha, consegui. Né? Esse livrinho aqui, muito legal, é A Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo. Nesse livro ele vai trazer uma ideia muito interessante sobre o herege. Quem é o herege? Gente, o herege não é apenas aquele que fala ou que transmite ideias erradas. O herege, ele tem um problema sério. O herege, ele tem um problema no coração, tá bom? Ele não tem um problema apenas em um conhecimento errado. Ah, o bichinho aprendeu errado. Não. O herege, ele é um rebelde dentro do coração dele. Ele olha para a realidade, ele olha para a revelação, mas ele nega. Ele faz sabe, é ruim, ele é ruim. Ele não é um cara só que não aprendeu certo. É um cara que tem um coração rebelde. Essa é a ideia. Então, o teólogo herege é exatamente esse que tem sérios problemas. Então, o significado para nós é que nós precisamos ficar atentos aqui, atentos para os ensinos que não estão de acordo com aquilo que nós já recebemos. Então, nós podemos sempre ver e estudar aqui se o ensino é correto ou não com base naquilo que nós recebemos. E se está com base naquilo que nós recebemos, então nós julgamos, aceitamos ou não. O apóstolo Paulo recebe uma visão, ele tem uma experiência espiritual, onde um homem lá da Macedônia, daquela região, aparece para Paulo e diz assim: passa para a Macedônia e nos ajuda. Paulo vai, ele identifica que aquilo era de fato uma voz vinda do alto, uma voz de Deus, uma direção de Deus, para que ele e sua equipe pudessem evangelizar, ou seja, trazer a notícia das boas novas de salvação em Jesus Cristo a pecadores miseráveis como nós, para aquela região. Ele vai e dentro dessa região ele passa por uma cidade chamada Bereia. E em Bereia, enquanto ele pregava, o povo conferia. Depois do sermão de Paulo, o povo estava ali reunido, tentando olhar nas escrituras para saber se o que Paulo falou era correto ou não. E adivinha, essa desconfiança do povo de Bereia para com Paulo é elogiada pelo próprio apóstolo. E o adjetivo que Paulo utiliza para esses desconfiados, né, que estavam investigando, verificando se era verdadeiro, era o adjetivo de nobre. Né? E o comentário é o seguinte: e os de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque eles conferiam para saber se era verdade. Então, até mesmo o próprio apóstolo Paulo se dava ali a condição de ser analisado. E a ideia é: não me comprem, comprem a mensagem que eu carrego. Né? O compromisso que eu e você somos chamados a ter não é simplesmente um compromisso pelo carisma. Ah, fulano é legal. Ah, eu gosto dele. Ah, deixa o bichinho, eu gosto dele. Não, gente boa. Rapaz, gente fina, pastor. Não interessa. A ideia é: o que ele fala é verdade? O conteúdo do ensino dele, o recheio do sermão dele, a fala dele é permeada pela palavra ou não? E lembrando, viu? Sempre que a mentira mais eficaz é aquela que carrega mais verdades, né? É aquela que parece com a verdade, mas não é. É aquela que tem pontos verdadeiros, né? E como eu me lembro do presbítero Yuri, quando ele fala que a meia-verdade é uma mentira completa. Então a heresia, ela sempre vai atacar pontos principais, né? Na história da igreja, o conceito de heresia não é simplesmente um erro doutrinário, não é essa a questão. A heresia é quando você nega os pontos centrais da fé cristã. É quando você nega o que há de mais valioso para a fé cristã. Deixa eu ver um negócio aqui com vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que muitos de vocês vão saber de cor como a minha experiência ela é
um pouco menor do que a de vocês, eu quero poder ler aqui. Será que eu vou conseguir encontrar? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o que eu quero transmitir. Lembra, então, que heresia, durante a história da igreja, ela é algo que tem a ver com a corrupção daquilo que é mais básico e essencial à fé cristã. Eu não vou conseguir encontrar, vou falar aqui de cabeça. Tá bom? O que há de mais essencial, pastor Miguel, na fé cristã? Uma dica de ouro. Lembra do credo apostólico? Pronto. Só você lembrar do credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo é o miolo, é o que há de mais central nas verdades em que nós cremos. Duvidar, discordar de um ponto, qualquer que seja, do credo apostólico, vai fazer de você um herege. Imagina você descrer na Trindade. Isso faz de você um herege. Imagina você desacreditar na ressurreição dos mortos, no juízo de Deus. Olha de novo a palavra aparecendo. Isso vai fazer de você um herege. Não acreditar na igreja. Tem muita gente dizendo, eu não preciso ir para a igreja não, eu leio a Bíblia em casa. Herege, herege. Você está indo contra aquilo que já foi posto. Você está duvidando do ensino no qual já foi nos dado. Eu não quero saber da sua opinião. Eu quero saber da opinião daquele que nos ama e revelou a verdade para nós por meio de profetas, por meio dos apóstolos, onde Cristo foi o seu porta-voz principal. O Filho de Deus, a palavra encarnada, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Então o herege, né, especificamente, ele sempre vai esvaziar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Sim, o herege também esvazia a Bíblia, ele tira o peso da Bíblia, né? Em vez de dizer, assim o Senhor diz, olha como foi dito, ele vai dizer o quê? Eu sonhei, Deus está mandando eu dizer, entende? Ele sempre diminui a palavra de Deus para colocar suas ideias, mas o ponto mais crítico, óbvio, é sim atacar, é esvaziar a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro vai dizer o seguinte, ó, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ó, no finalzinho. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Quem é o soberano? Quem é aquele que resgata? É Jesus. Então a heresia ataca o ensino de Jesus, ataca a obra do Senhor Jesus Cristo, esvazia de alguma forma, ou pelo menos tenta esvaziar, a cruz do nosso Senhor. Só que, né, mas a verdade, né, ela prevalece, porque a mentira tem pernas curtas. A verdade vai chegar, a verdade vai vencer, a verdade vai triunfar, ela vence a mentira de uma vez por todas. É por isso que o juízo vem. Então, o versículo 1 vai dizer, ó, trazendo sobre si repentina destruição, tem a ver com juízo. E a pergunta é, pastor, por que juízo? Deus não é amor, não? É amor sim. É amor sim. Só que esse Deus, ele... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é o problema? O problema é a nossa percepção de amor. É porque a gente acha que amor é uma coisinha branda, é uma coisinha delicadinha, bonitinha, fofinha, cutimalia, sabe? A gente acha que o amor é só isso. E o amor de Deus, ele é um amor santo. Muitas vezes nós amamos, mas amamos a pessoa errada. Amamos de modo egoísta, amamos de modo possessivo, ciumento. Às vezes a gente ama o que não é para amar, e a gente às vezes ama o que é para amar de uma forma errada. Por exemplo, amar a mulher do próximo é errado. Ai, pastor, mas não é amor? Peraí, mas esse amor não é amor santo. Amar os filhos, pastor, tá certo? Tá. Mas amar demais, colocando os filhos como prioridade na sua vida, transformando-os em deuses da sua vida, isso é errado. Entende? Amar um cachorro, é legal. Mas amar o cachorro como se fosse o seu irmão, como se fosse seu filho, né? Odeio, particularmente odeio histórias no Instagram. A fulana, a minha filha. Rapaz, que conversa besta. Pare com isso, rapaz, né? Pare com isso. Então a ideia é exatamente essa. Nós amamos, mas o nosso amor não é um amor perfeito. Às vezes cantamos sobre o amor e muitas vezes as letras de amor nas músicas é, na verdade, simplesmente um interesse meramente químico, físico, sexual.
né? Tem muita música absurda, né? Tem muita música absurda que já foi composta, muita música absurda hoje, mas pastor não fala de amor, certo? Que amor? Certamente não é o amor de Deus. Certamente. As pessoas fazem loucuras de amor, né? Mas o amor não busca os próprios interesses e muitas vezes essas loucuras são simplesmente para ter. E às vezes a pessoa não ama o outro, ela simplesmente está drogada, fissurada pela sensação causada pela paixão. Então, o que a pessoa causa nela, ela busca essa causa e não simplesmente a pessoa. Se eu falei abstrato demais, problema de vocês. Vou continuar aqui o sermão. Então, por favor, tenham paciência. Então, Deus ama, só que esse amor de Deus é um amor santo, um amor que muitas vezes é diferente daquilo que nós compreendemos sobre amor. Eu sou chamado periodicamente a olhar para a palavra de Deus e reinventar o meu conceito de amor. O amor é paciente. Eita! O amor não procura os seus próprios interesses. Eita! Quantas discussões no casamento poderíamos ter evitado se tivéssemos reinventado o nosso amor por meio do amor de Deus, que é o amor descrito na palavra dele? Quantas brigas? Quantas brigas? O amor não se ressente do mal. Eita Deus! Eita Senhor! Quantas vezes poderíamos evitar aqui quebras de relacionamentos exatamente por causa do rancor? Porque você me feriu. Sim, mas o amor não se ressente do mal, porque o amor cura as feridas, né? Como dizia a poesia, né, de Camões, o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Eita, Vivi, que hoje o pastor tá poeta, menino. Vamos lá. Então, o amor de Deus, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é comprometido com a sua própria santidade, ele é puro, ele não admite o que é errado. E exatamente porque ele ama o seu povo, exatamente porque ele ama a verdade, que Deus odeia a mentira. O pai da mentira não é Deus, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. E uma vez que um falso mestre, um FM, se levanta para trazer heresia, se levanta para confundir o ensino, se levanta para perverter a mensagem de amor de Deus, este homem está procurando sarra para se coçar. Está trazendo o juízo de Deus sobre a sua própria vida. É sério. Isso é muito sério. Então, vamos acabar com essa ladainha de dizer: ai, pastor, mas falou de Deus, eu estou dentro. Como falou de Deus? O que ele falou de Deus? Quem falou de Deus? Tudo isso são critérios que precisam contar para a nossa análise. Porque a gente, às vezes, é muito tolinho, sabe? Porque a mãe falou de Deus, porque a mãe... Cuidado, cara, eu não sou aqui, vocês também não são crianças, para eu ficar mandando mensagem dia e noite para vocês, ó, cuidado com o fulano de tal, cuidado. Não, eu tô querendo ensinar a verdade para vocês e tô tentando trazer vocês a uma lucidez bíblica para chegarem ao ponto onde haja um preparo na igreja, um preparo na sua vida para vocês olharem para o erro e rejeitar. Essa é a ideia. Calma que eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o juízo vem, meu querido Joseph e Cibele, porque Deus é verdadeiro, Ele ama a verdade. Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é santo e não admite nenhum tipo de pecado. E porque Deus é justo, até nós, seres humanos corruptos e miseráveis, nos indignamos. Eu vi uma notícia hoje que um dos líderes do PCC, né, condenado a mais de 70 anos de regime fechado, foi solto. Tá solto no presídio por causa do coronavírus. Olha aí, macho. É só eu que fico indignado. Aí o cara saiu com a tornozeleira, quebrou a tornozeleira, abandonou a tornozeleira e sumiu. Ninguém sabe o paradeiro do cara. Isso não causa indignação em você, não? Não, sério. Isso não te deixa indignado, não? Eu fico indignado, macho. Eu fico olhando assim, cara, se até eu que sou um miserável pecador tem um senso de justiça, se até o pior dos descrentes ainda tem um senso de justiça habitando e batendo em seu coração, quanto mais Deus, que é o autor da justiça, que é 100% justo. Então, o FM, o falso mestre, está pregando, ele está espalhando a mentira, mas a verdade chega, a verdade vence, a verdade vai triunfar, ela vai vencer a mentira, o juízo vai vir, e eles vão estar em maus lençóis, em péssimos lençóis. Entende? O Senhor garante que o fim dos falsos mestres não será um dos melhores. Fica ligado nisso. E a terceira coisa, então, dentro dessa fase de explicação, que obviamente é a maior de todo o sermão,
vamos falar sobre a fé. Primeiro ponto aqui, eu falei sobre o fato. Segundo, eu falei aqui sobre a falsificação. E agora eu vou falar sobre fé. A pergunta que eu quero fazer é: quem crê nesses FM? Infelizmente, muitos hão de crer. Muitos vão dar ibope. E sabe por quê? Eu vou lhe responder. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vou tomar minha aguinha. Voltando. Olha só. Por que que o profeta no Antigo Testamento, muitas vezes o miserável era preso? Jeremias foi preso, a galera queria matar os profetas. Em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que muitos, preste atenção, muitos foram cerrados ao meio. Por quê? Porque traziam a palavra do Senhor. Porque traziam a mensagem de Deus, e essa mensagem de Deus muitas vezes é dura. Aponta no nosso pecado, cutuca as nossas feridas. É como, eu me lembro da minha tia, né, a tia Erisvanda, há anos atrás, tirando um bicho de pé do meu pé. Gente, é terrível, viu? Eu era criança, eu gritava, e ela deixa de ser mole, deixa de ser frouxo, né? Às vezes, a dor nos faz bem. Às vezes, Deus precisa nos quebrar para nos fazer de novo. Isso, muitas vezes, não é confortável. Então, havia reis, isso é absurdo, mas era verdade. Existiam reis antigamente que contratavam profetas só para falar mentira. Não, pastor Miguel, não, eu não acredito não. Eu não estou lhe dizendo. Não, mentira, eu estou lhe dizendo. Muitas vezes o profeta de Deus ia falar a verdade e o rei, esse cara não fala nada a favor de mim, só fala contra, né? E aí pagavam os caras para falar mentira. A pergunta é, quem é que gosta de ouvir mentira? Eu digo para vocês, tem um bocado de gente. Sabe por quê? Porque enquanto a verdade ela tem um preço, a mentira é uma pechincha. Gostou da frase, Natália? Anote aí, por favor. Tira o print aí na tela, já bota no Instagram. Uma frase minha aí, por favor. Né? Então, enquanto a verdade ela tem um preço, a mentira é uma pechincha. E as pessoas gostam. E as pessoas gostam de ouvir a mentira, porque a mentira tem a ver com o meu próprio bem-estar. A mentira, ela vem, aqui, ela vem massagear o meu ego. A mentira muitas vezes me bota para cima, tudo beleza, pastor, vai ficar tudo bem, mas a verdade é que muitas vezes não vai. E quem é que quer ouvir a verdade? Poucas pessoas querem ouvir a verdade, porque a verdade é um caminho estreito. A verdade conduz a uma cruz. E as pessoas muitas vezes querem viver na sua fantasia. Carlos Jefferson, pílula azul, pílula vermelha, escolha. E muitas vezes as pessoas estão escolhendo a fantasia, porque a fantasia, ela às vezes é mais confortável. Pessoas estão aí, por exemplo, gastando, se endividando para nutrir uma mentira, de achar que podem ter aquele estilo de vida sem poder, e acabam calando a consciência e ficando inimigas daqueles que cobram, né? Ficando inimiga daquelas pessoas que tentam trazer ou esfregar a verdade na cara delas. Não querem se arrepender, não querem mudar de vida. O povo não queria mudar de vida, amava mais o pecado, destruiu os profetas. Fizeram isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe uma mensagem de verdade e as pessoas amaram mais a mentira. Crucificaram numa cruz. Traíram Jesus Cristo querendo mais César, querendo mais Barrabás do que o rei dos judeus. Quando você ama a mentira, você se torna um tolo. Quando você está entregue à mentira, você se torna escravo dela. Você se torna dependente da mentira. E a verdade é a luz. É a luz que brota para botar as trevas para correr. Mas o problema é quando você ama as trevas. Quando você ama as trevas, você não quer nem ouvir a verdade sendo dita, nem que seja por um sussurro, nem que seja por um minuto. Você tampa os ouvidos e você se torna um crente da heresia. Infelizmente, essa é a verdade. Né? O caminho dos hereges é vergonhoso. Lembrando aqui do Van Hooser, que a heresia não está só no campo da mente, mas a heresia está no campo do coração. E o herege que prega a mentira, é o herege que se entrega à mentira, que deu as costas para a verdade, é aquele que vai ter caminhos vergonhosos. Em outras palavras, o caráter deles, a moral deles é duvidosa. A prática deles é duvidosa. Em outras palavras, irmão Osete,
por trás de um herege sempre tem pecados cabeludos, né? Roubo, mentira, ele já está acostumado. Promiscuidade, né? Imoralidade, isso são os companheiros aqui mais valiosos de todo herege, tá certo? Eles têm caminhos vergonhosos e por causa desses caminhos o evangelho do Senhor Jesus Cristo é difamado, né? Exatamente por isso. Em outras palavras, minha querida Ozeladinha, esse povo queima o filme dos verdadeiros discípulos de Jesus. Os falsos mestres queimam o filme dos verdadeiros pastores. Me lembro, mais uma vez citando aqui meu querido e amado mestre Rômulo Monteiro, pastor Rômulo, ele disse que isso no ano de 2008, né? Foi lá na Casa Pio fazer o crediário para comprar um sapatinho, né? 30, 60, 90, 120 sem entrada, sem juro. Mas quando foi pedido lá a profissão dele, pastor, a atendente olhou para ele, não, a gente não vende para pastor não. E ele ficou profundamente horrorizado, traumatizado com aquela fala dela. Cara, eu sou pastor, não me envergonho da minha profissão, eu não posso nem comprar no crediário. Por quê? Porque muitos safados, cretinos, estão comprando sem pagar. Ou seja, o que eles pregam, a mentira que eles pregam, é a mentira que eles tentam viver. Só que quando você tenta viver uma mentira, você se lasca e ainda lasca aqueles que estão perto de vocês. Essa é a verdade, né? Acaba falindo as pessoas que estão vendendo para você, né? Na esperança que vão ganhar algum dinheiro. Não ganham nada. Terrível, viu, minha gente? Terrível. Eu tenho, nesses últimos anos, pagado um preço, voluntariamente. Muitas vezes eu não pechincho, ou às vezes eu dou até mais dinheiro para que o meu nome não fique mal falado, para que o meu nome tenha crédito na praça. Essa é a verdade. Porque no final das contas não é o meu nome que conta, é o nome dos crentes, é o nome dos pastores. Essa é a ideia. Então eu não quero ficar devendo. A irmã Lucinha, minha testemunha aí, né? Toda vez que eu quero fazer uma compra, o pessoal, não, pastor, não, eu quero pagar, me deixem pagar. Às vezes dá vontade de pegar o dinheiro e sair correndo, né? Roubar não, né? Deixar o dinheiro e sair correndo. Pegar não, deixar o dinheiro e sair correndo. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e o povo não quer. Isso é uma demonstração de amor, né? Eu agradeço demais. Só que eu quero poder comprar e pagar, eu não quero ficar devendo ninguém. Não, pastor, paga só próximo mês. Meu amigo, se eu só posso pagar próximo mês, eu só compro próximo mês. A não ser que seja das últimas, de uma urgência desgraçada. Aí sim, irmãos, aí a gente tenta ter uma exceção. Mas no mais, quando nós vivemos com um procedimento duvidoso, o povo que não crê em Jesus, o povo que não acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos, vai falar o quê? Menino, esses crentes são tudo enrolão. Menino, bando de adúltero. Menino, esses crentes tudo com a boca mais suja do mundo. Eles estão de olho, viu? Eles estão de olho. E por causa desses cretinos, esses FMs, a igreja ela é mal falada, a classe de pastores é mal falada, os crentes são mal falados, nós perdemos a credibilidade e a nossa mensagem vira piada, a nossa fé vira chacota. A culpa é de quem? A culpa é de quem não crê de verdade, a culpa é de quem não vive a verdade. E as pessoas que se entregam à mentira queimam o nosso filme. Os FMs são os grandes responsáveis por isso. Os FMs fazem o que fazem porque são cobiçosos. É por isso que eles exploram. Cobiça é desejar aquilo que não se tem. E quando você deseja aquilo que não se tem, eles exploram. Como é que eles exploram, né? Explorar é tentar empobrecer os seus ouvintes da melhor forma possível. E como é que eles fazem? Usando a sua fala. Eles inventam e contam histórias que eles mesmos tiraram das suas cabeças imorais e adúlteras. Eles são criativos e eles são eloquentes. Preste atenção nisso. Herege de verdade é sempre um herege que é bonito, que fala bonito. Rapaz, o fulano fala... Porque se fosse um feio, um perebento que falasse tudo errado, ninguém daria nem crédito. Mas o herege ele é perigoso exatamente por causa disso. Porque ele parece bonito, ele parece falar bem, parece fazer sentido, mas não faz, é mentira. Então, os hereges são todos bonitinhos. São os caras aí, galãs, que se vestem bem, que não usam aquele terno e gravata, muitas vezes, como os pastores tradicionais usam e utilizavam.
são mais descolados, falam bonito, tocam coração, fazem o seu público chorar, mas na verdade a mensagem que eles carregam está transformando esses seus ouvintes em pessoas 2 vezes mais filhas do inferno. Eles são criativos, eles são eloquentes, eles falam bonito, eles são inteligentes. Só que a destruição deles é inevitável, o juízo deles não tarda. Mais uma vez eu estou utilizando a palavra juízo. Uma vez, ou melhor, um dia, eles vão se encontrar com Deus. E Deus será inevitável. É inevitável a justiça de Deus. Só que nesse dia, Deus não perderá. A verdade prevalecerá. Eles agem agora. Talvez agirão amanhã. Talvez daqui a 10 anos ainda estejam vivos e fazendo suas vítimas. Mas um dia o tempo deles vai esgotar. A última gota vai transbordar o cálice. O fio de prata vai se romper. E eles vão estar diante do Supremo Juiz. E diante desse Supremo Juiz, não tem corrupção. Não vai acabar em pizza. Não tem segunda chance. A chance que eles estão tendo é agora, é hoje. Então, isso é muito importante. Eu digo vítimas, mas deixa eu fazer um comentário rápido antes de eu passar para outra fase aqui desse sermão. As vítimas, o que Pedro está nos trazendo aqui, é que os ouvintes dos hereges não são vítimas, não. Os hereges possuem sua clientela, os hereges possuem ibope, porque muitos também amam a mentira. Querem ouvir aquilo que o coração deles mesmos se sente mais confortável. Então, não são vítimas, não. São tão culpados quanto. É por isso que Pedro está trazendo a responsabilidade para nós. Vocês precisam ter cuidado com os hereges. Essa é a ideia. Então, Gutenberg, eu quero resumir aqui a explicação naquelas perguntas-chave, tá bom? De compreensão de texto. Você, minha querida Luana, que está lendo o livro e Vivendo na Palavra, sabe das perguntas, né? Quando, quem, o que, como, por quê. Eu quero resumir esse argumento de Pedro assim, ó. Olha só, ó. O problema vai aparecer, viu? A perguntinha-chave é quando, né? Já dei a resposta. São os FMs. A pergunta é quem, né? Trazendo heresias. A ideia é o quê? Se sutilmente, malandramente. A ideia é como? Para alcançar o que não tem. A ideia é para quê? Então, de trás para frente é quando? O problema vai aparecer, né? Daqui a pouquinho o problema vai aparecer. Quem? Falsos mestres. O que? Trazendo heresias. Como? Sutilmente, devagarzinho, malandramente. Para quê? Para alcançar aquilo que eles não têm. Eles são cobiçosos. Eles são ladrões disfarçados. Então, queridos, passando dessa nossa primeira grande fase, vamos aqui à nossa segunda fase, que é bem menor, e já me encaminhando também para a terceira fase, que é o nosso fechamento. A segunda fase, então, desse sermão, dessa mensagem aqui para vocês, é o que nós aprendemos. Eu digo, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo que me ouve até aqui, a primeira coisa que nós aprendemos e que eu quero ressaltar, quero compartilhar com vocês, é que a mentira vai vir. Ela já veio e vai vir de novo. Essa é a ideia. Nós precisamos estar preparados para isso. A mentira é um fato, infelizmente. Segunda coisa, há um cuidado pastoral para valorizarmos a verdade, né? Pedro está com todo amor, todo carinho, falando para um povo que está longe geograficamente dele. Preste atenção, meu povo, cuidado, eles vão aparecer, vão sair do meio de vocês. Há uma guerra dentro da igreja, né? Desculpa, há uma guerra que a igreja precisa travar e muitas vezes não é fora, é dentro. Então vamos acabar com essa história de que não falou de Deus, eu estou dentro. Não, cara, até o diabo fala de Deus. Até o diabo fala de Deus, mas fala errado. Quando o diabo foi tentar Jesus, citou a Bíblia. Citou o Salmo 91, mas citou errado. Citou com o propósito, com o objetivo de levar Jesus para longe da obediência ao Pai. Então, há um cuidado, né? Deus está nos alertando aqui, sinal amarelo para com as heresias. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês.
há um alerta para com esses FMs, né? Há um alerta. Nós precisamos ficar ligados. E eu digo também para mim, a ideia não é, o sermão foi bom? Como é que a gente julga se o sermão foi bom? Não é simplesmente se o cara sabe falar. Não é simplesmente se o cara sabe falar bonito. É se o que há na fala dele é verdade. Talvez ele não tenha tantas concordâncias verbais bonitinhas. Às vezes ele fala nós vai. Às vezes ele fala problema. Às vezes ele fala umas palavras erradas. Mas o que ele traz é um conteúdo verdadeiro. Esse deve ser sempre um primeiro fator a nós considerarmos se um sermão, se um ensino, se uma aula, se uma palestra é verdadeira ou não. Se ela é boa ou não, melhor dizendo, né? Quarta coisa, o juízo de Deus existe e é coisa séria. Deus não está dormindo, Deus não está de brincadeira. O mal ainda tem seus dias de glória. Ainda existem crimes terríveis. Ainda existem crianças morrendo. Inclusive crianças morrendo brutalmente. Imagina crianças perdendo seus braços, morrendo, sendo esfaqueadas, perdendo suas pernas. Pois é, tem um bocado de criança morrendo assim dentro da barriga das mães. Isso se chama aborto. Crianças morrendo queimadas dentro de suas próprias mães, a barriga de suas próprias mães, sendo esquartejadas vivas, gemendo silenciosamente e lutando para permanecerem vivas. O aborto, que foi construído no inferno, ainda tem seus dias de glória, né? Estupros ainda estão acontecendo. Corrupção de governantes ainda está vogando. Mas o juízo de Deus não tarda. Deus é santo. Ele não vai ficar de olhos fechados para o mal, não. Deus não vai virar a cara, não. Ele vai julgar. E o julgamento de Deus é terrível. E a mensagem do julgamento de Deus ela é pesada. Poucos querem ouvir. Porque muitos dos que estão ganhando ibope se calam quando é o julgamento de Deus. Se calam quando a fala tem a ver com o julgamento de Deus. Até porque eles são os primeiros a fugirem disso. A fingirem que nada vai acontecer. Que tudo vai acabar em pizza. Mas não. O juízo de Deus existe e é coisa séria. Agora, a nossa última fase, como eu prometi para vocês, essas últimas fases são mais curtas do que a primeira, é a fase da aplicação. A pergunta é, e agora, pastor? O que é que nós devemos fazer? Deixe-me falar algumas coisas para vocês aqui, por favor. A primeira delas é um conselho que eu queria compartilhar aqui com todos que me ouvem, tá bom? Seja aqueles amigos, irmãos que estão ouvindo agora, ou aqueles que vão ouvir amanhã ou depois. Valorizem a verdade. Essa é a minha primeira aplicação, meu primeiro conselho. Valorizem a verdade. Julguem o ensino que vocês recebem. Ah, porque é o pastor. Sim, e aí? Ah, porque é o amigo do pastor. Sim, e aí? Não é porque o irmão é gente boa. E aí? Vocês têm que julgar. Não estou dizendo para vocês colocarem na fogueira, não, mas sejam espertos, estejam ligados no que é que vocês assistem, no que é que vocês escutam, nas lives que vocês acompanham. Preste atenção nisso aí. Julguem por vocês mesmos. Quer um outro conselho? É um conselho aqui malandro meu. Orem por mim. Orem para que essas mensagens sejam recheadas de sã doutrina, de doutrina verdadeira, de doutrina saudável, que é a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas do Antigo Testamento, a doutrina de Cristo. Orem para que a verdade sempre esteja na minha boca. Sabe por que eu peço esse tipo de oração? É porque eu, enquanto leio 2 Pedro, quando eu estou lendo especificamente 2 Pedro capítulo 2, sabe quem é que eu lembro? De mim. Sabe quem é que eu penso? Penso em mim. Porque eu fico morto e preocupado. Será que eu não vou ser o próximo herege? Então Deus me livra disso. Você tem que orar por mim. Tem muita gente orando por mim. Eu agradeço muito. Se você não ora, por favor, comece a orar. Porque se eu for bem, a chance de vocês irem bem aumenta. Mas se eu for mal, a chance de vocês irem mal também aumenta. Também aumenta. Então, precisamos orar por todos que nos trazem a palavra, seja o Isaac, seja o nosso querido irmão Vinícius, seja o nosso querido irmão Carlos Jefferson, seja o nosso querido irmão Aleph, nosso presbítero Ozete, irmão Djalma, irmão Antônio Caetano. Todos que trazem a palavra precisam ser cercados pelas nossas orações. Então, oremos por isso, tá bom? Segundo conselho que eu quero dar para vocês aqui, ó, não sejam simpáticos aos FMs, tá bom? Vamos parar com essa simpatia. O problema do brasileiro
Acho que, eu vou falar só do brasileiro, o mundo, não vou falar do mundo não, vou falar do brasileiro. O problema do brasileiro é que a gente é muito simpático com o herege. Sabe o que é que a gente faz? Eu já conheci pessoas que fazem parte de igrejas onde seus pastores são falsos mestres, são hereges. Sabe o que é que elas falam? Ah, pastor, mas isso aí é entre ele e Deus. Eu sei que é entre ele e Deus, mas é também entre ele e você. Porque você está sendo influenciado, porque você está sendo influenciada. Rompa com isso. A pessoa, por exemplo, vai dar dinheiro, sabe que o cara é ladrão. Não, mas é entre ele e Deus. Meu amigo, pare com isso. A gente é muito simpático, a gente é muito paciente com o falso mestre. Mas quer saber um detalhe? Você vai olhar as epístolas do Novo Testamento, sabe o que é que tem? Sempre tem uma cotinha ali para atacar falso mestre, para atacar falso ensino. Porque Deus ama tanto a verdade, Deus ama tanto a gente que quer o nosso bem. Um pai que ama o seu filho não quer que o seu filho coma qualquer porcaria, não. Uma mãe que tem juízo na cabeça não fica dando chilito e del rio para a criança todo dia, não. Enfia comida que preste nessa criança. Deus nos ama e Deus é melhor do que eu, Deus é melhor do que uma mãe. Deus é perfeito e Ele zela pelo nosso bem-estar, Ele zela pelo que as ovelhas dele comem. Se Jesus é o nosso bom pastor, Ele bate nos lobos. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, é o que diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós somos muito simpáticos. Então na hora da heresia, meu irmão, te levanta e sai, vai embora. Leva tua esposa, carrega teus filhos, não se preze a papel de ficar ouvindo mentira, não, porque esse ouvido não é pinico, não. Quando os líderes de igreja começar a ouvir heresia e puxar o microfone, como diz o nosso amado irmão Zé, dar um mute, né? Chega lá no palco, boa noite, irmãos, obrigado, quero agradecer aqui fulano, mas tá bom, cessou. E acabou. Ai, pastor, mas antiético. Que seja antiético! Que seja! É melhor ser antiético, é melhor ser desconfortável, é melhor chocar um pouquinho do que deixar o povo ser envenenado por mentira desses filhos de Satanás. Entende isso? Eu estou indignado mesmo, essa é a verdade, né? Estou nervoso mesmo. É para ficar mesmo. E a terceira coisa que eu tenho para falar, a última, saia do erro, meu filho, em nome de Jesus. Saia do erro, minha filha, em nome de Jesus. Venha para Jesus Cristo. Ele é a luz para você. Pare de querer ficar escutando bobagem, besteirinha. Pare de ficar metida em religiosidade que só te prende, que só te faz burro, que só te faz tola. Para disso, vem para o Senhor. Ele é o caminho estreito, mas de fardo leve. Ele é que traz a cruz, mas ao mesmo tempo te ajuda a carregar. Ele é que muda a sua natureza e traz refrigério para a sua alma, descanso para a sua alma. Jesus Cristo é a palavra da vida. Jesus Cristo é a verdade personificada. Ele não somente falou a verdade, ele é a verdade. Abandone a mentira, abandone tudo o que te leva para longe de Deus. Pare de dar ibope para gente cretina. Tanto pastor quanto qualquer outro. Eu estou falando de pastor porque vai sair do nosso meio mesmo. Não é só porque é evangélico que é de Deus, não. Tem muito evangélico que está fazendo papel de Satanás e ainda está fazendo hora extra para isso. Saia disso em nome de Jesus. Aprendam a julgar o que vocês ouvem. Aprendam a julgar o que vocês assistem. Aprendam a julgar o que vocês leiam. O que vocês leem é preciso ser julgado à luz da Santa Escritura. E Jesus Cristo é o libertador das amarras da mentira. Jesus Cristo é o libertador que vence os falsos mestres. Os falsos mestres o crucificaram, mas não deixaram ele lá por muito tempo. 3 dias depois ele ressurgiu para vencer também os falsos profetas. Para vencer também aquela religiosidade barata e vendida. Jesus triunfa. O problema da mentira é que a mentira passa. O problema da mentira é que ela tem pernas curtas, ela pode ser confortável agora. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que são libertos por Jesus Cristo, são verdadeiramente livres. Aqueles que perseveram no Senhor, persistem, vão durar para sempre. Essa é a mensagem. Saia do erro em nome de Jesus e mergulhe nesse conhecimento libertador e transformador que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, quero orar comigo e no final da minha oração, posteriormente à minha oração, quero ler aqui o comentário de vocês e já me preparar para encerrar essa live de hoje, tá bom? Feche seus olhos, quero orar com você.